Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus e a comunhão de Deus Espírito Santo estejam conosco quando queremos refletir no texto bíblico de hoje, do Evangelho, Mateus capítulo 25, versículos 14 a 30, destacando como tema, esperar vivendo em Cristo. Que Deus esteja a nos abençoar e nos fortalecer. Amém. Estimados de Cristo Jesus, qual é a nossa reação quando nós nos deparamos com este texto bíblico? Este texto que fala dos 3 empregados. Texto bíblico onde Jesus, ele compara o reino do céu como um homem, um patrão que ia fazer uma viagem e designa o seu dinheiro, as suas posses para 3 empregados para que eles cuidem destas coisas. E então ele viaja e quando volta, ele vem para a prestação de contas. Ao que ganhou 500 moedas, ele diz: olhe, Senhor, negociei tuas moedas e ganhei mais 500. Ao que ganhou 200, a mesma coisa. Mas aquele que ganhou 100 disse: Senhor, isto aqui eu enterrei porque eu tinha medo do seu julgamento, porque tu és justo, tu és duro, tu colhe onde não planta e assim por diante. Como que nós entendemos esse texto? Será que ele está falando de dinheiro para nós? Será que nós temos que encarar que somente Deus nos dá dinheiro para negociarmos no nosso dia a dia? De maneira nenhuma. Jesus usou esta figura, esta parábola, porque os seus ouvintes entendiam muito bem o que ele estava querendo dizer. E este dinheiro, ou na outra linguagem, os talentos, as quais Jesus se refere como sendo recebidos do patrão, é a nossa vida, são os nossos bens, mas sobretudo é o nosso viver, os nossos dons, o nosso tempo. E aqui nós temos que enxergar e ver como que nós estamos administrando a nossa vida de fé. Afinal, nós recebemos esta fé do Senhor. Nós ganhamos esta fé no batismo através da palavra. E Jesus quer que nós, entre aspas, negociemos esta fé para que ela produza mais, para que ela dê mais frutos, para que mais pessoas também cheguem à fé no Salvador Jesus. Por isso nós somos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. No próprio Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 13 a 16, Jesus diz: vocês são sal, vocês são luz, e vocês têm que viver assim. Quando vivemos como sal da terra, a temperar a vida dos outros com amor, com perdão, também quando agimos de uma maneira a cicatrizar as dores, a tratar os machucados, ou seja, a mostrar o pecado, nós agimos como sal. Como luz, quando nós mostramos o caminho correto, quando ensinamos nossos filhos a estarem na igreja, a orarem, a confessarem o Senhor como seu Salvador, a proclamarem a sua palavra aonde estão, a serem crianças, jovens, adultos que testemunhem o amor de Deus, nós estamos sendo luz do mundo. Também quando nós mostramos o pecado e a pessoa se incomoda com a nossa presença, também somos luz do mundo, pois estamos mostrando o que é errado, estamos clareando o caminho delas,
a ponto que o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses escreve: nós somos luz, luz de Cristo. E se somos luz de Cristo, devemos viver como tal. Não devemos viver na escuridão, não devemos viver de noite. Nós devemos viver como filhos de Deus, a proclamar esta palavra, a testemunhá-la, para que mais pessoas reconheçam como é bom estarmos apegados a Cristo. Como é bom quando nós depositamos a nossa confiança no único e verdadeiro Senhor da nossa vida. Aquele que criou este mundo, aquele que redimiu este mundo na cruz do Calvário, aquele que santifica este mundo através do batismo, da Santa Ceia e da sua palavra. Nós somos da luz do dia e devemos viver assim. O apóstolo Paulo falou isso para os cristãos da cidade de Tessalônica e está falando isto para nós. Nós devemos testemunhar esta palavra. Nós devemos mostrar este amor a todos que estão ao nosso redor. Devemos negociar este talento que Deus nos deu, que é a fé, para que mais pessoas tenham fé. Um exemplo disso, quando trazemos nossos filhos para o batismo, estamos aumentando o talento que Deus nos deu, porque mais uma pessoa, 2, 3, entram para o reino de Deus. Quando testemunhamos a sua palavra, mostrando, como hoje, que vale a pena estar num domingo de manhã na casa do Senhor, para adorá-lo e louvá-lo, mesmo quando há outras coisas ao nosso redor que querem nos afastar de Deus. Quando olhamos esse texto, nós devemos nos perguntar: qual destes empregados eu sou? E eu creio que todas as pessoas neste mundo estão dentro de um destes empregados. E o que mais preocupa é quando muitos cristãos são como o terceiro empregado, que recebem a sua vida e a sua fé e enterram isto. Só se preocupam consigo. Não quero, não preciso ir na igreja, não preciso estar em comunhão com o corpo de Cristo, não vou ensinar o meu filho, não vou obrigar o meu filho a ter uma vida consagrada ao Senhor, porque ele no futuro vai decidir. Isto é enterrar o tesouro, os bens, o talento. Isto é dizer: isto não me importa, o que eu recebi do Senhor eu vou devolver para Ele no dia do juízo final. Eu vou cuidar apenas do que é meu. Nós temos que cuidar de nós. Nós temos que fortalecer a nossa fé, mas quanto mais eu fortaleço a minha fé, mais eu quero estar próximo do meu Senhor, aonde Ele se manifesta e aonde Ele se dá tão intimamente, na Santa Ceia. E também eu quero que mais pessoas conheçam esse Senhor. Eu quero que os meus estejam ao lado do Senhor. Quanto mais eu fortaleço a minha fé, mais eu quero estar na casa de Deus. Mais eu quero cantar: o meu prazer é Cristo, que falta então terei. Não são os prazeres do mundo que vão preencher a nossa vida, por melhores que sejam, por mais alegrias que nos deem em determinados momentos, não é o que vai preencher a nossa vida emocional e a nossa vida espiritual. Por isso, quando ouvimos este texto, nós temos que ser motivados a sermos como um dos 2 primeiros funcionários, a negociarmos os talentos, o dinheiro, a fé que Deus nos deu. Não é negociar querendo obter lucro para nós,
é negociar para que mais pessoas venham ao reino de Deus, para que mais pessoas conheçam a palavra do Senhor, para que mais pessoas vivam o primeiro mandamento, o mandamento mais importante: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. E sempre lembramos a explicação de Lutero para este mandamento presente no Catecismo Menor: devemos temer e amar a Deus e confiar nele acima de todas as coisas. E este mandamento é extremamente importante quando nós vemos pessoas ao nosso redor que, mesmo dizendo que são cristãs, não confiam em Deus acima de todas as coisas, porque acham que podem se salvar. Eu preciso fazer boas obras para agradar o Senhor. Eu preciso fazer boas obras para me salvar. Eu tenho que abrir mão de coisas deste mundo, senão eu vou para o inferno. Eu posso orar para outras pessoas como intercessores, como santos e anjos. Não preciso orar para o Filho de Deus, que morreu na cruz por mim. Tudo isto é não confiar em Deus acima de todas as coisas. Porque se eu confio nele acima de todas as coisas, eu oro somente a ele. Se eu confio nele acima de todas as coisas, eu sei que a minha salvação depende dele. Se eu confio nele acima de todas as coisas, eu sei também que minhas obras não contabilizam para o reino dos céus. Não tem como eu comprar pedaços lá no reino do céu. Tudo já nos foi dado na cruz do Calvário. Ao nos aproximarmos do final do ano, nossas leituras nos apontam para também a mensagem do juízo final, o dia do Senhor. E nós vimos na leitura do Antigo Testamento como o dia do Senhor será um dia ruim para o não crente, para aquele que não confia em Jesus. O dia do Senhor que virá como um ladrão. O dia do Senhor que não há uma mensagem dizendo: olhe, o Senhor virá em tal dia. Muitos já tentaram adivinhar o dia do Senhor, quando Jesus iria voltar, e se enganaram, erraram, porque não há espaço para especulação. Alguns ainda até tentam remendar este seu erro, dizendo: não, o Senhor entrou lá no céu, no Santíssimo do Santíssimo, para olhar o coração de cada um. Jesus não precisa disso. Ele conhece o coração de cada um. Quando esteve aqui neste mundo, ele sabia o que se passava no coração de cada um. Não foi um evento terreno que fez isso, porque Deus é onisciente, ele sabe todas as coisas. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão, e nós devemos estar preparados. E preparados é estar firmes na fé, é esperar vivendo em Cristo, é esperar testemunhando a sua mensagem, é esperar amando a Deus acima de todas as coisas e amando ao próximo como a ti mesmo. Assim é viver à espera do dia do Senhor. E com isso nós devemos entender que Deus nos colocou neste mundo, ou nos abençoou com a fé, para nós vivermos as nossas vocações. Aonde Deus nos colocou? Na família que nós estamos, no trabalho em que nós nos encontramos, na cidade em que nós vivemos, na congregação em que nós estamos. Deus quer que nós negociemos a nossa fé, que vivamos a nossa fé aqui onde Ele nos colocou, para que mais pessoas estejam firmadas no Senhor, para que mais pessoas vivam em Cristo e estejam, como diz o lema da nossa igreja para este ano, enraizados e edificados em Cristo. Vivemos as nossas vocações quando trazemos nossos filhos à igreja. Vivemos as nossas vocações
quando nós ensinamos eles a orar, quando nós confrontamos eles com os seus erros, quando nós testemunhamos a palavra de Deus, aonde nós estamos inseridos, no nosso trabalho, quando nós levamos o que nós recebemos daqui, ou seja, perdão, fortalecimento, amor. Quando também mostramos que nós devemos viver de uma maneira apegada ao Senhor, em todos os momentos da nossa vida. Não apenas domingo de manhã, sábado à noite, quando estamos reunidos, os nossos confirmandos quando estão aqui, ou quando sentam à frente do seu material de instrução, todos os momentos da nossa vida. Porque nós não queremos ser como aquele empregado que foi dito: você não fez nada. Você deveria pelo menos ter colocado no banco o meu dinheiro para que ele rendesse juros. E aqui nós poderíamos até pensar, como que a nossa fé renderia juros para o Senhor? Como que nós deveríamos pelo menos fazer isso? É quando nós temos a nossa família, nosso filho, e trazemos para o batismo. É quando trazemos eles para a confirmação. É quando incentivamos eles, pelo menos, a estarem na casa do Senhor. Quando lembramos eles de que o Senhor é o seu Salvador. E paramos por aí. Não é apenas quando eu sozinho leio a palavra só para mim. Isto é egoísmo. Nós temos que testemunhar isso. O que nós lemos, nós devemos compartilhar. Nós devemos mostrar com alegria como é bom podermos ter os nossos filhos no caminho do Senhor. E dizer: lembra quando eu te levei lá no batizado? Quando o Senhor entrou no teu coração e operou a fé. Vamos fortalecer esta fé. Isto vai além dos juros de colocar ali no banco. No Salmo de hoje, há palavras muito importantes para esta nossa reflexão, para nós entendermos como é a nossa vida. O salmista aqui, ele vê, o salmista Moisés, ele vê como a sua vida é breve. E ele diz: faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. E um coração sábio é um coração apegado a Cristo. Um coração sábio é um coração que está enraizado e edificado em Jesus, como seu único e suficiente Salvador. É um coração que sabe que quanto mais ele compartilhar a palavra de Deus, sendo sal da terra e luz do mundo, mais pessoas serão atingidas por esta mensagem. Muitas podem não gostar. Muitas vezes podemos ser desprezados por sermos cristãos. Muitas vezes podemos ser ridicularizados por sermos cristãos. Muitas vezes podemos ser perseguidos por sermos cristãos. Mas mesmo assim vamos continuar sendo salvos por sermos cristãos. Então nós devemos pensar: o que é mais sábio? É nós ficarmos com medo de sermos ridicularizados, perseguidos, desprezados? Ou nós termos medo de perdermos a salvação? Do que nós temos mais medo? De sermos deixados de lado por aquelas pessoas com quem nós convivemos? Ou de que estas pessoas que nós convivemos, e muitas nós amamos, se percam e vão para o inferno? Porque não conhecem a Jesus, ou porque deixaram de nutrir a sua fé em Jesus e o diabo arrebatou elas, como na parábola do semeador. Várias sementes caíram em vários solos. Uma não brotou porque não havia solo, caiu na estrada. Outra caiu nos espinhos, e as preocupações do dia sufocaram aquela fé. Outras caíram no meio das pedras e não puderam criar raízes
e morreram com o calor. Muitas pessoas ao nosso redor são como essas pessoas. E nós temos que ir lá, tirar as pedras, nos machucar removendo os espinhos, cavar uma valetinha no lado da estrada, puxar a sementinha para cair na terra boa, para que a fé no Senhor frutifique. E muitas vezes nós vamos nos machucar por isso. Nós vamos sofrer. Aqui não nos fala daqueles 2 que negociaram e tiveram êxito, que foi fácil a negociação. Aqui não nos fala, olha, eu tive que gastar muita lábia para poder dobrar o valor, tive que perder dias e dias de sono, tive que andar, caminhar. O único que nos mostra o que fez foi aquele que não fez nada, aquele que enterrou o que recebeu. Recebemos a fé no batismo e temos que ver se ela não está enterrada. Ela tem que ser mostrada. As pessoas têm que enxergar o Salvador a ponto de cantarem conosco: o meu prazer é Cristo, que falta então terei. E eu, para já me encaminhar ao final, gostaria de compartilhar com vocês a explicação que encontrei na Bíblia de Estudo da Reforma, porque ela traz algumas coisas interessantes, principalmente para nós, hoje em dia. Nosso relacionamento com Deus e o mundo é como administração de algo. Devemos usar tudo que nos foi confiado de tal forma que beneficie o reino de Deus. Embora as pessoas de hoje muitas vezes tenham muito mais bens materiais e tecnológicos do que qualquer geração anterior, elas não raras vezes costumam usar essas ferramentas de forma egoísta. Uma promessa infalível está unida à administração fiel. Se usarmos as coisas que nos foram confiadas por Deus de acordo com os seus propósitos, seremos abençoados aqui e no céu. Me chamou a atenção esta frase no meio: embora as pessoas de hoje tenham muito mais bens materiais e tecnológicos do que qualquer geração anterior, costumam usar essas ferramentas de forma egoísta. Não para o reino de Deus, não para proclamar a palavra. Nossas gerações talvez tenham menos filhos do que as gerações anteriores. E nós sabemos, muitos de vocês viveram isso, como que era o estar na presença do Senhor. O dia de culto era um dia sagrado, não podia se faltar, nem que andasse 7, 10, 15 quilômetros para estar na igreja. Levava meia hora, 1 hora para ir, mais uma para voltar da igreja. E hoje em dia, com a tecnologia, nossos automóveis, às vezes em 10 minutos estamos na igreja. E muitas vezes dizemos: não, eu não quero ir. Estou enterrando o tesouro que o Senhor me deu. Por isso, queridos de Cristo Jesus, vamos esperar o dia do Senhor, o dia do juízo final. Não precisamos ficar falando deste dia. O que nós precisamos é confiar na promessa do Senhor. Vamos esperar este dia confiando em Cristo, vivendo em Cristo, testemunhando a sua palavra. Porque o mesmo salmista Moisés, que nos falou de dar um coração sábio para aprendermos a contar os nossos dias, inicia o salmo dizendo: Senhor, Tu sempre tens sido o nosso refúgio. Será que nós podemos dizer como salmista: Senhor é o nosso refúgio? O meu prazer está realmente em Cristo? Ou tem outras coisas querendo ocupar este lugar na nossa vida? Que nós possamos sempre refletir nisso e então estarmos
propagando a palavra de Deus, como diz o lema, o tema da igreja, da IELB, Cristo para todos. E estes todos são todas as pessoas com quem nós convivemos. Aquelas que estão aqui sentadas neste momento de culto, aquelas que eventualmente vão assistir este culto que está sendo gravado, aquelas que nós olhamos nos olhos diariamente. Estas pessoas nós também devemos anunciar Cristo todos os dias para elas, para que elas estejam firmadas e fortalecidas, enraizadas e edificadas no Salvador Jesus. Amém. Os coloqueis em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém.